Obrigado a todos vocês pelo carinho, pela oração de vocês, tão necessária neste momento em que nós começamos o estudo desta noite. Vamos pedir, então, a Deus que proteja todos nós e que a sua bondade seja como um remédio para as nossas almas. Nós que precisamos ainda, como fruto da dificuldade de entendermos o ensinamento do amor. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre este amor que age, este amor dinâmico, este amor em ação que nós chamamos de caridade. E eu gostaria de começar esse assunto contando uma pequena história. E é uma história de uma pessoa comum, de uma pessoa do povo, em que ela não foi alçada a ninguém a receber o Prêmio Nobel da Paz, ela não se encontra em nenhum dos livros da história das grandes pessoas que fazem parte da nossa humanidade, mas é alguém que conseguiu fazer desabrochar esse amor que existe em nós, que é fruto desta nossa descendência divina, e que mesmo nas condições em que ela estava, de dificuldades em que ela passava, em que tudo parecia conspirar para a sua grande derrota enquanto projeto de vida, ela muda completamente. Nós vamos falar de Edilene. É uma pessoa comum, uma pessoa que faz parte desses capítulos ocultos da nossa história, mas que tem uma representatividade pelo seu comportamento, pelas suas ações, que tocam fundo em nós. A Edilene é uma paranaense. Ela nasceu nesse estado, próximo a nós, aqui da região sul, era filha de uma professora, de um caminhoneiro, e tinha 2 irmãs. Ela disse que mesmo os pais, sendo pessoas também humildes, trabalhadoras, nunca lhe faltou nada. Então, a vida de Edilene, nos primeiros anos, era uma vida cheia de boas oportunidades, porque ela tinha o afago do lar, o carinho dos pais, ela tinha a proteção das irmãs, ela tinha possibilidade de estudo, de alimentação, sem nenhum problema com moradia, ela poderia desenvolver naturalmente as suas potencialidades. E fez enquanto pôde. Ela estudou sempre em colégio particular. Ela disse que nunca lhe faltou esta assistência e ajuda dos pais. Porém, a vida dela começa a mudar e vai para um caminho bastante trágico quando ela, logo depois que completa 15 anos de idade. Nesta época, ela estudava numa escola normal e fazia um estágio numa outra instituição de ensino à noite. Então, ela passava o dia na escola e à noite ia para uma outra instituição no estágio em que ela desenvolvia para que ela pudesse colocar em prática os seus estudos, as habilidades da pedagogia, as habilidades da didática e todo o conhecimento. E ela tinha um carinho muito grande para trabalhar com crianças, gostava muito. Então, o sonho dela era se desenvolver nesta área da educação, seguir os passos da sua mãe. Mas, aos 15 anos, ela conhece um jovem que os pais não tiveram a mesma simpatia que ela teve por esse rapaz. Quando ela ia para essa escola, ela passava próximo à parada de ônibus a um rapaz que trabalhava numa carrocinha que vendia salgados. Ele praticamente era essas pessoas, um ambulante de rua, um vendedor de rua, que pegava os salgados que a sua mãe fazia e vendia próximo à escola onde Edilene estudava. E ao passar todos os dias por ali, ela foi se encantando com esse rapaz, com o sorriso dele, com a forma de ele falar, de ele tratar com as pessoas, e ela acabou gostando desse rapaz e começou a namorá-lo. Quando os pais de Edilene souberam desse namoro,
exigiram que ela rompesse esse namoro o mais breve possível, porque diziam para ela que com esse rapaz ela não teria nenhum futuro, porque ele era um rapaz sem futuro. O que seria dele um vendedor de coxinha de galinha, que morava numa vila? E os pais, então, impediram o namoro da Edilane com esse rapaz. Porém, ela começou a se encontrar com ele escondido, porque a intenção dela estar com ele era muito maior do que o medo que ela tinha dos pais, que não aprovavam aquele namoro. Talvez na mente dela ela pensava que com um pouco de resistência os pais iriam acabar aceitando aquele rapaz, iriam conhecer ele e certamente aprovariam o namoro dela. Porém, isto não aconteceu. Eles descobriram que a Edilane continuava namorando o rapaz, mesmo às escondidas. Acabaram sondando que a intenção dela era efetivamente continuar namorando com esse rapaz, e aí colocaram ela na parede. Ou tu escolhes, ou tu fica em casa e continua estudando, mas rompe definitivamente com esse rapaz, ou então tu vai viver a vida com ele longe de casa. Pois ela, então, decidiu experimentar este amor, esse relacionamento, e saiu de casa. E foi morar nos fundos da casa desse rapaz, num puxado que fizeram, em uma vila. E ela começou, então, a morar neste lugar, e, passado alguns meses, ela descobriu que o rapaz era usuário de drogas. Começou a se mostrar uma pessoa um tanto quanto violenta, muito ciumenta, não permitia que ela saía de casa, que ela fosse estudar, e ela começou, então, a trabalhar nas redondezas como catadora de papel, é o que restou para ela, porque ela abandonou a escola, que era uma escola particular, ela saiu do estágio onde ela estava, e aí começou a viver naquela vila, e a única oportunidade que ela encontrou de ajudar era ser catadora de papel. Ela acabou engravidando desse rapaz por 3 ocasiões. Então, ela já aos 19 anos de idade, ela já era mãe de 3 filhos. E quando a última filha dela nasceu, tinha 2 meninos, e esta filha... Quando esta filha tinha 5 anos de idade, o rapaz, o companheiro dela, o pai desta menina, foi assassinado. Como ele tinha comprometimentos nesta área do tráfico, vieram cobrar as dívidas que ele tinha. E porque esta cobrança era pertinaz, era contumaz, e ele não tinha como pagá-la, acabaram tirando a vida dele. Então, ela ficou viúva com esses 3 filhos. Acabou saindo desta vila para continuar a sua caminhada numa outra vila que ficava num grande bairro de Curitiba chamado bairro da Cachimba. Em parte desse bairro havia um aterro sanitário que fora um lixão antes. Nesse lugar colocavam aproximadamente 2 toneladas e meia de lixo todos os dias. Depois fizeram um grande aterro e para esse lugar começaram a correr algumas famílias que não tinham aonde ficar. E acabaram constituindo uma vila bastante regular naquela região, chamada Vila 29 de Outubro. A Edilane foi para lá, então, com essas 3 crianças, e logo ela conheceu um outro rapaz. Começou a se relacionar com ele, e mesmo depois dessa situação dela, da viuvez dela, a mãe e o pai nunca mais atenderam a Edilane. Ela buscou contato com os pais, mas eles não queriam de forma alguma ajudá-la. Diziam que ela havia selado seu destino no momento que ela saiu de casa, que ela deixou os pais muito aborrecidos com a atitude dela e que ela deveria agora, até o fim da existência dela, responsabilizar-se pelos seus atos. Então, ela estava morando nessa Vila 29 de Outubro, que era um aterro sanitário no bairro da Cachimba, em Curitiba.
E ela engravida pela 4ª vez agora desse novo companheiro. Só que quando ela engravida, ela descobre que ele era portador de HIV só nesse momento que ele revelou para ela isso. Ela fez o teste e foi comprovado, então, pelos exames, que ela era portadora do HIV. Nasceu esta 4ª criança. Em consequência dessa descoberta dela, ela desfez o relacionamento dela, ficou cuidando sozinha destas 4 crianças. Com o tempo, sem os cuidados devidos, a doença começou a avançar e ela já se encontrava bastante abatida e debilitada. Morava numa casa que era aproximadamente 2 peças, um casebre. Não tinha muitas vezes dinheiro para pagar as contas de água, luz e do pequeno aluguel que lhe cobravam por aquele lugar, por aquele casebre. Tanto que na mercearia próximo da casa dela, o proprietário colocou uma lata para que doações fossem dadas para beneficiar a Edilane e os filhos dela. Então, que as pessoas doassem para ajudar ela a pagar a continha de água dela, a continha de luz, para que ela pudesse pagar também o seu aluguel, comprar alguns mantimentos, porque era com muita dificuldade que ela conseguia sobreviver. A doença, então, já chega no momento em que deixou ela muito fraca e que o pensamento dela era morrer de uma vez por todas, porque aquela vida tinha sido uma vida completa de sofrimento e dor. Ela se afastou da família dos pais, os pais viraram as costas a ela, deram as costas a essa jovem, não lhe ajudaram mais, estava agora cuidando de 4 filhos, portadora do HIV, sem nenhuma perspectiva de futuro. Ela, então, aguardava a morte chegar. Quando, em um determinado dia, uma senhora foi até aquela mercearia que havia comentado, e lá a Sueli, que era esta senhora que estava comprando alguns alimentos, perguntou daquela latinha quem era essa tal de Edilane e foi ao encontro da Edilane. Quando viu a Edilane naquelas condições, extremamente frágil, pálida, numa casa sem nenhum alimento, com 4 crianças, essa senhora disse para ela, conversou com ela, descobriu quem era ela, viu os padecimentos dela e perguntou para ela assim, vem cá, eu posso fazer alguma coisa por ti? A Edilane disse assim para ela, olha, não tem o que a senhora possa fazer por mim, eu estou esperando a morte chegar. E depois a vida vai se encarregar de arrumar alguma família substituta para minhas crianças, mas no meu estado é esse, a minha situação é essa, não tem nada que a senhora possa fazer por mim. Mas a Sueli ficou tão tocada com aquela situação e disse assim para a moça que ela estava conhecendo pela primeira vez, olha, se tu quiser, eu posso então pegar os teus filhos e ajudar na educação deles. Eu vou matricular eles na escola, vou dar roupa, alimentação para eles, enquanto isso tu procura te restabelecer, procura melhorar a tua condição, vai buscar ajuda, vai para o posto de saúde. E ela diz, olha, se a senhora puder levar as crianças, eu por mim não me oponho, pode levar. E a Shirley, então, leva as 4 crianças da Edilane. A Edilane sai daquela casa, porque estava com as contas de água, luz atrasado, contas de aluguel, e ela vai morar numa cabana improvisada, porque ela pegou uma dessas lonas pretas de obra, prendeu ela entre 2 árvores, colocou um pedaço de madeira e jogou por cima. E algumas roupas ela colocou pelo chão e era ali que ela ficava. Passava o dia catando papel, doente. E a Shirley, então, começou a cuidar dos filhos da Edilane e começou a ajudar a fazer uma pequena casa para ela. Com o tempo, foi levantando uma peça, uma outra peça, a Edilane pôde se mudar para lá, e a Edilane, nesse momento, conheceu, então, uma cozinha comunitária que funcionava lá na Vila 29 de Outubro, lá no bairro da Caximba. E ela percebeu que quando os pais das crianças, quando eles iam trabalhar para juntar papéis, papelões, juntar entulho para vender no ferro velho, ela viu que as crianças ficavam sozinhas e ela teve uma ideia.
E aí a vida da Edilane começa a mudar. Jamais a gente poderia imaginar que na situação em que ela se encontrasse, a gente poderia ver na Edilane alguém que fosse um exemplo louvável naquela comunidade. Porque a vida da Edilane começa a mudar a partir dali. Ela olha aquelas crianças que ficavam, depois do almoço, naquele lugar, abandonadas, e ela começou a contar história para aquelas crianças. Aquele sonho que ela tinha de educar, de trabalhar com crianças, agora, de uma certa forma, ocorria sem ela esperar, de uma forma muito inusitada. E ela começou, então, a contar histórias para as crianças ali. Com o tempo, quando a casinha dela ficou pronta, agora de material, ela convidava as crianças para irem até lá. E esse projeto foi crescendo com o tempo. Vocês não imaginam o tamanho desse projeto hoje, de alguém que esteve à beira da morte, que esperava apenas que a doença avançasse para lhe tirar todas as suas forças físicas, de alguém que estava sem esperança alguma, que começou num determinado dia a contar histórias para crianças e hoje se tornasse um dos projetos mais belos da Cachimba. A Edilane hoje toca um projeto que atende 200 crianças todos os dias na Cachimba. É a Biblioteca da Cachimba. As crianças chegam lá, depois da sua aula da manhã, almoçam, elas têm depois um lanche da tarde e passam todo esse período em atividades lúdicas, em brincadeiras, desenhando, lendo, estudando, reforço ao tema, e assim ela tem conseguido dar atenção para aproximadamente 200 crianças desta vila. Quem estava à beira da morte, quem estava sucumbindo diante das dificuldades. E a Edilane conta que nos dias de festa, como Dia das Crianças, Natal, ela acolhe em grande festa aproximadamente 2.000 pessoas. Ela conta da sua história e quem ouve fica impressionado. Como é que alguém que há 8 anos atrás quase morreu de fome, hoje consegue atender 200 crianças por dia com o almoço e com o lanche da tarde, com atividades lúdicas. E ela diz, mas não é só isso, a Biblioteca da Cachimba acaba fazendo para as pessoas aquilo que eu não ganhei na minha época. Eu, quando estive grávida dos meus 4 filhos, eu sonhava ter um chá de bebês e nunca tive um chá de bebê. Pois hoje a Biblioteca da Cachimba ajuda as gestantes do nosso bairro a terem os seus chás de bebês. A gente chama elas, a gente prepara um enxoval, entrega para elas, fazemos uma comemoração. Nenhuma das gestantes aqui desse bairro, desta Vila 29 de Outubro, ficam sem a atenção da Biblioteca da Cachimba. Quantas vezes eu também, doente, esperava a visita de alguém e ninguém ia ao meu encontro, pois a Biblioteca da Cachimba tem a relação das pessoas aqui da nossa comunidade. E quando alguém está doente, nós vamos até eles. Nós realizamos esta visita, saber como é que essa pessoa está, se está faltando remédio, algum atendimento médico, para a gente ajudar e providenciar. Eu também, durante muito tempo, tive dificuldades de me alimentar. Hoje, a biblioteca aqui da Cachimba ajuda as famílias em situação de vulnerabilidade, de grande vulnerabilidade social, de miséria total. Então, nós alcançamos ranchos, gêneros alimentícios para aqueles que precisam. Que projeto bonito! Que destino Deus deu a esta mulher para que ela, superando todas as dificuldades, pudesse ser hoje aquela pessoa que toca este projeto maravilhoso no bairro da Cachimba, no ex-lixão da cidade de Curitiba, numa vila com 1.693
pessoas. Ela cuida. 1.693 famílias, não são pessoas, são 1.693 famílias. A Edilane é este exemplo de que todos nós somos portadores desta luz do amor, dessa essência de Deus, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então, o amor é esta semente divina que está nos nossos corações, aguardando o momento para começar a dar os seus bons e grandes frutos. Nenhum de nós está perdido. Nenhum de nós está distante desse carinho e proteção de Deus. Mas a caridade, meus queridos, ela é multifacetada. A caridade não é apenas aquilo que nós damos, como no caso de Edilane. Isto é uma parte, sim, mas aquilo que a irmã Rosália fala sobre nós no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo que diz o seguinte: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. A irmã Rosália tem um ditado em que ela fala da caridade moral e da caridade material. Então, a caridade é esse exercício efetivo do amor em toda a sua largueza, em toda a sua expressão. Porque quando nós falamos em alguém que perdoa, nós estamos falando em alguém que exerce a caridade. Porque alguém que perdoa é alguém que tem caridade. Porque a caridade não é só o ato de dar, não é só aquele que leva comida, que leva coberta, que atende um doente. Esse é o ato de dar, a caridade material. Mas há a caridade moral, que é a caridade do perdão, a caridade da compaixão, a caridade da tolerância, que são gestos do exercício do amor, que envolve a essência, o ser, não necessariamente o dar. Então, tudo no mundo é amor, tudo é amor. Quando a gente fala da compaixão, a compaixão é o exercício do amor quando a gente se apieda de alguém. Quando a gente fala em generosidade, a generosidade é o exercício do amor quando a gente dá alguma coisa a alguém. Quando a gente fala do perdão, o perdão o que é? É o exercício do amor que esquece, que esqueceu, deixa para lá, isso não pesa mais no meu coração porque a pessoa perdoou. Vejam, todos esses gestos que nós chamamos de virtude são expressões do amor. E quando é este amor ação, nós chamamos de caridade. Não é só a caridade material de levar alguma coisa a alguém, isso é um gesto de generosidade expresso pela caridade do doar, mas tem a caridade do ser. Quando a gente é tolerante, quando a gente é compassivo, quando a gente é bondoso. Tanto que Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, diz o seguinte, nós já conhecemos essa passagem, mas só para a gente reforçar. Olha, se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, vejam, é não ter caridade. E não é dar em forma de caridade, é não ter caridade. Eu sou como o metal que soa, como o sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia, de conhecer todos os mistérios, e quanto se puder saber, e se eu tiver fé ao ponto de transportar montanhas, mas se não tiver caridade, nada sou. E se eu distribuir todos os meus bens em sustento aos pobres, se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso se aproveita. Agora ele começa a falar das características da caridade. A caridade é paciente, a caridade é benigna,
A caridade não é invejosa. Veja, nós não estamos falando em nada de dar para alguém. É a caridade do ser. Então, a caridade é paciente, é benigna, ela não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente. A caridade não se ensoberbece, ou seja, ela não é vaidosa, orgulhosa, soberba, não é? Ela não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses. A caridade não se irrita, não suspeita mal, não folga com a indiferença, ou seja, não aplaude a injustiça nem a indiferença, mas ela busca sempre a verdade. Vejam, tudo isso é caridade, é este amor-ação, é paciente, não se revolta, não se ensoberbece, né? Não fica soberba, orgulhosa. Por isso que só a caridade nos salva, porque é um comportamento nosso. Tem uma passagem também no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a passagem do mal rico. A passagem do mal rico. E que diz o seguinte, que era um rico em cuja porta vivia um pedinte, em cuja porta vivia um maltrapilho, e que esta pessoa que ficava à sua porta esperava para cair as migalhas da mesa deste homem rico para que ela pudesse se alimentar. Este homem que vivia à porta desta casa rica, desse palácio, era chamado de Lázaro, o nome dele. E este homem era um homem que vivia em festa, lautas refeições, vestia-se muito bem, e quando saía de sua casa, olhava com desprezo para aquele mendigo que estava ali, para o Lázaro. E chegou um momento em que ambos morreram. E a parábola nos conta Jesus, diz que este homem rico foi sepultado no inferno, diz Jesus. Ele ficou no inferno. Quando ele percebe, no alto, ele identifica Lázaro com o patriarca dos hebreus, Abraão. E ele fica impressionado, mas como eu, um judeu fiel, me encontro aqui no inferno e Lázaro, aquele pedinte, está lá com Abraão. E aí ele pede desesperadamente para que Abraão permita que Lázaro molhe a sua mão em um copo com água e pingasse algumas gotas de água na sua boca, porque ele estava com muita sede. E Abraão diz para ele que isso era impossível, porque havia um fosso que separava o homem rico do Lázaro. Então, esta lição nos mostra que quando nós somos indiferentes aos outros, nós sofremos. É uma alma imperfeita, é uma alma que carrega o peso da sua imperfeição. Então, é preciso que nós, no exercício do amor, saiamos da nossa indiferença. Porque Lázaro, em hebraico, quer dizer Deus ajudou, Deus socorreu. É porque todo aquele que é um Lázaro, ele espera que Deus ajude ele através de alguém. Então, Lázaro é aquele que vai receber a ajuda de Deus, mas por intermédio de uma outra pessoa. É aquela pessoa que está ali na nossa frente, para nos ajudar a sermos a menos indiferentes, para que a gente se importe com aquela pessoa. Então, essa parábola nos fala sobre isso, sobre a nossa indiferença moral. Tanto que o Lázaro, aquele que era do tempo de Jesus, que se encontrou em um determinado momento no estado de catalepsia e que Jesus o ressuscitou, é esse Lázaro que escreve também uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz o seguinte, que o problema
do nosso século, porque de todos os séculos tem uma virtude e tem um vício. A virtude do nosso século é a inteligência, é a capacidade da gente usar o nosso raciocínio para desvendar determinados problemas da vida, resolver com inteligência as nossas dificuldades. Então, a inteligência, ela tem mostrado os seus frutos ao longo da nossa história, principalmente aí do século 17, 18 para cá. Mas, diz Lázaro, o grande vício da humanidade é o vício da indiferença moral. E quando nós falamos desse mal rico, nós estamos falando de todos aqueles como nós que temos as nossas riquezas, que não é só riqueza material. Seja qual for aquilo que nós tenhamos em abundância, é a riqueza. Se nós tivermos a nossa inteligência, nós somos ricos em inteligência. Se tivermos fé, nós somos ricos em fé. Se nós tivermos saúde, nós somos abastados com a saúde do corpo. E todas essas riquezas, elas devem ser utilizadas para ajudar aqueles que não têm. Os Lázaros, que momentaneamente não têm a saúde do corpo, que não têm a saúde da inteligência, que não têm a riqueza da fé. Então, nós temos que trabalhar com a nossa consciência e ver o quanto nós ainda nos encontramos distantes daqueles que precisam de ajuda, para que a gente extermine a influência desta indiferença moral, que é o nosso grande problema humano. Não foi o que aconteceu com a Edilene. Vejam, a Edilene não é indicada para Prêmio Nobel da Paz, a gente não conhece. Mas que trabalho bonito ela faz numa vila lá na cidade de Curitiba. Alguém que faz a diferença, que não é indiferente aos problemas dos outros. E que, sabendo das suas riquezas, sabe partilhar essas riquezas. Mas também, meus queridos, a caridade, ela vem de uma dimensão invisível a todos nós. Quem de nós seria mentalmente são se não fosse a misericórdia divina? E nós não nos damos conta nem um pouco de que a misericórdia está atuando a todo momento na nossa consciência e através do esquecimento do passado que nós mantemos uma certa sanidade mental. Hoje eu estou convencido de que se não fosse a bondade de Deus, se não fosse a piedade divina, se não fosse a compaixão do nosso Pai, a misericórdia dele, nós seríamos seres mentalmente enfermos. Nós não seríamos pessoas mentalmente sãs se não fosse a complacência, a misericórdia de Deus. Por que eu digo isso? Porque nos capítulos da nossa história que compõem o nosso passado, há tantas e tantas cenas desagradáveis que nós não temos a oportunidade de lembrá-las, porque isso iria nos traumatizar, perturbar. Por que a gente esquece o passado? É justamente por isso. Porque nós temos na nossa retaguarda ações que vão contra esta harmonia do universo que chamamos de amor. E toda vez que a gente conflitar com esta lei de amor, nós recebemos o reflexo negativo desta energia que nós criamos. Eu vou lembrar vocês de um capítulo muito triste da nossa história, que foi a noite de São Bartolomeu. Aconteceu de 23 para 24 de agosto de 1572, na França, onde morreram aproximadamente 50 mil huguenotes ou protestantes. Era naquele período de grande conflito entre católicos e protestantes, que inclusive tinha o apoio da própria igreja naquela época, que era o Papa Clemente XIII.
e o Papa Clemente XIII apoiava todas as investidas contra os protestantes daquela época, que eram aqueles que pretendiam fazer com que o conhecimento da Bíblia chegasse ao alcance de todos, que a Bíblia não fosse apenas escrita no grego e que só os pais da igreja, só os teólogos tivessem acesso à Bíblia no seu original grego. Só eles podiam aprender inglês, aprender grego, só eles podiam aprender o hebraico. E aí o resto da população dependia da interpretação que essas pessoas dessem, pois o protestantismo, numa das suas bandeiras, era justamente fazer a tradução da Bíblia em todas as línguas para que as pessoas tivessem acesso a esse conteúdo divino. E os católicos brigavam com os protestantes por causa disso, disputavam espaço. E a França, durante um bom tempo, ela começou a ser invadida por uma leva grande de protestantes, que aos poucos começava a... as pessoas que faziam parte de um chamado Partido Católico daquela época. E ela promoveu uma grande armadilha. Ela convenceu primeiro o rei que tinha que fazer alguma coisa, porque havia uma suspeita que esse almirante protestante iria investir contra a coroa. Então, ela deveria, através do filho, fazer alguma coisa para impedir essa insurgência deste almirante protestante. E ela convence o filho, então, a matar esse assessor, e no momento em que estava acontecendo o casamento da filha da Catarina de Médicis com o rei de Navarra, Henrique de Navarra, que era um protestante, muitos protestantes foram até Paris por conta desse casamento, pois ela se dá conta que este é o momento mais aprazado para matar os protestantes. E ela, com a ajuda do rei Carlos IX, com os soldados reais, com toda a guarda e mais as outras pessoas do Partido Católico, vão ao encontro desses protestantes e matam aproximadamente 50 mil protestantes. Então, imaginem vocês, esse ódio, essas criaturas carregam. Nós podíamos ter feito parte deste momento. Quem de nós pode dizer que não? E este é apenas um dos capítulos infelizes da nossa história, há tantos outros. E a gente acaba cultivando com o tempo ódio, porque era ódio que os católicos tinham dos protestantes, era ódio que os protestantes acabaram desenvolvendo contra os católicos, por serem agredidos, queriam revidar, e aí os processos reencarnatórios vão se dando nesta corrente crescente de um ódio, até que em um determinado momento, quando esse espírito se dá conta do equívoco dele, quando cai esta capa da ilusão, porque antes ele pensava que só ele tinha razão, mas quando ele se dá conta do seu equívoco, o que sobra, eu pergunto para vocês, o que sobra desses anos de ódio que nós alimentamos, quando cai esta capa da ilusão, a única coisa que sobra na nossa alma é o ódio. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde é que está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Se a nossa consciência é feita de ódio, no momento que cai este véu da ignorância, a gente se dá conta do equívoco, o que sobra? Ódio. E o ódio vai se voltar contra nós. Então, se não fosse a misericórdia divina, nós não seríamos pessoas mentalmente sãs. O mundo, então, conspira, meus queridos, a nosso favor. É a misericórdia divina, é a ação dos bons espíritos. Quantos de nós estamos, neste momento, recebendo em nossos lares a visita dos bons espíritos e estão nos ajudando? São aqueles colaboradores anônimos que fazem a caridade sem que aquele que é objeto da caridade reconheça, saiba que isso esteja acontecendo. Quantas vezes nós fomos salvos
de passar por uma situação desagradável, constrangedora, um desastre, talvez, por uma influência positiva que a gente recebeu. Diz, olha, não faz isso, não vai para lá, agora não, deixa para depois. E muitas vezes aquela sugestão vai evitar um problema ali adiante. Uma vez uma divulgadora da doutrina espírita do Brasil, a Sueli Calda Schubert, ela estava voltando com uma amiga e um motorista que estavam levando eles as duas até o aeroporto do Rio de Janeiro, que ela ia voltar para Belo Horizonte, que é a sua cidade natal. Quando eles estão indo na linha amarela, o motorista acaba errando uma daquelas saídas, embora ele fosse muito experiente, mas naquele final de tarde ele acabou se equivocando, entrou numa saída que não ia em direção ao aeroporto, e quando ele viu, ele se defrontou com uma comunidade, e não tinha como voltar. Quando ele entrou na comunidade, logo à frente deles estavam 4 pessoas armadas de fuzil, que começaram a apontar a arma para eles. Ele parou o carro, trêmulos todos dentro do veículo, e esses homens vieram na direção deles e inquiriram o que eles estavam fazendo ali. Aí todos nervosos, assim, olha, disse o motorista, eu estou levando essas 2 senhoras para o aeroporto, mas eu me equivoquei. Eu acabei entrando equivocadamente nesta saída quando eu deveria ir adiante. E aí aqueles homens olharam para dentro do carro, viram aquelas 2 senhoras um tanto quanto nervosas, elas rezando aquilo que podiam nessa hora, e eles acabaram então liberando. E não, tudo bem, então pode vir com o carro, faz a manobra aqui e retorna. E eles foram. Logo que conseguiram parar, a Sueli diz assim, vamos parar e fazer uma prece. Porque a Joana de Ângeles diz assim, quando o mal não nos alcança, a gente tem que agradecer. E aquele era um momento em que o mal se anunciava. Olha, nós ter passado por aquela situação sem nenhum ferimento é muita ajuda da espiritualidade. Vamos fazer uma oração, porque a espiritualidade nos ajuda. Na semana seguinte, ela, em reunião mediúnica na Casa Espírita, ela recebe a informação de uma entidade que quando eles entraram naquela comunidade, o carro foi envolvido pela espiritualidade por uma luz muito intensa que acabou apavorando aquelas pessoas que estavam ali no controle daquela situação com o rifle na mão. Porque eles viram aquela luz, aqueles homens viram uma luz intensa em volta daquele carro, que eles ficaram perturbados do que estava acontecendo. Eles só não atiraram pelo inusitado daquela cena. Então, vejam, a espiritualidade sempre nos ajuda, para que nós aprendamos a efetivamente amar, porque nós somos amados, nós recebemos a ajuda constante do mundo espiritual, recebemos a ajuda permanente de Deus através da sua misericórdia, para nos ensinar a agir com amor, para nos ensinar a sermos menos indiferentes, nos ocuparmos mais com as pessoas, porque assim como Jesus, quando Jesus via alguém, nós vamos ver essa construção nos evangelhos, e Jesus vendo a multidão, se compadeceu. E Jesus vendo um cego, se compadece. Vendo aquele homem doente, se compadeceu. Porque Jesus abria todas as janelas da alma para entender a dificuldade daquela pessoa. Este, meus queridos, é o caminho verdadeiro da caridade e do amor. Para que a gente comece mais a se importar com o outro, a exercer o amor. Porque só o amor é capaz de mudar esta face do mundo. É isso que nós buscamos, esta mudança. E que ela comece já a partir de nós. Que Deus nos abençoe. Fiquem todos vocês nesta paz do Cristo. Muito obrigado e até o próximo encontro.